noite, seja bem-vindo ao Buzz Factor. Hoje falamos de marcas centenárias. Vamos conhecer casos de empresas que atravessaram a história, sobreviveram à instabilidade do mercado, adaptaram-se às mudanças dos hábitos de consumo e fizeram das suas raízes a força da marca sem abdicar da inovação. Queremos saber qual é o segredo da longevidade. São nossos convidados Luísa Mota, responsável de marketing da Luso, José Vieira, administrador da Viarco, Maria do Rosário Pinto Correia, administradora da Topázio, e Miguel Pacheco, diretor executivo da Ramírez. Começamos por si, Luísa. Boa tarde. Perguntava-lhe qual é o segredo da longevidade numa marca que, como dizia um slogan antigo, é tão simples ou tão natural como a sua sede. É verdade. Portanto, vende água, não é? Qual é o segredo? Dessa... Mas o segredo é exatamente esse. O principal segredo, que acaba por não ser segredo nenhum, é exatamente o nosso recurso mais valioso, que é a água mineral natural do Luso. Portanto, é aí a nossa origem. Apesar de... quer dizer, a água de Luso é uma água puríssima, leve, com características únicas, algo que é inimitável. E aqui faz parte do segredo, não é? Só a natureza consegue produzir a nossa água de Luso. E então a nossa marca, apesar dos seus 160 anos, já foi mudando várias vezes de rótulos, embalagens, formatos, mas a origem e a água mantém-se sempre a mesma. Portanto, este é o nosso grande segredo. Depois, obviamente, temos o investimento e a aposta constante na marca Luso, e também, por último, mas não de menor importância, a inovação. A inovação acaba por ser aquilo que traz cor ao negócio. São sempre inovações, temos sempre a preocupação de trazer inovações que tragam sabor a um estilo de vida saudável, inovações que tragam a vitalidade do presente, mas sem esquecer, obviamente, sem nunca esquecer o passado. Mas como é que se faz isso numa marca com a idade que a Luso tem? Como é que se inova sem perder a identidade que é a da Luso, que é da origem da água, não é? Então, a parte importante é não nos afastarmos do meio envolvente, não é? Estarmos sempre atentos às novas tendências, à evolução das necessidades dos consumidores, porque o consumidor de hoje não é igual ao consumidor de há 100 anos atrás, seguramente, e, portanto, todas as nossas inovações, e nós temos um processo bastante completo e rigoroso interno de inovação, todas as nossas inovações são sempre validadas pelos nossos consumidores. Portanto, tudo o que nós lançamos para o mercado está sempre validado pelo nosso consumidor. No final do dia, aquilo que nós lançamos é para eles, portanto, convém ter a certeza que estamos a fazer bem. Mas nunca esquecendo a nossa origem. Não fazia sentido, de repente, a marca Luso lançar uma coisa que não tem nada a ver com a sua origem, com a água mineral natural do Luso. E esse é o nosso valor acrescentado, é isso que nos diferencia de tudo o resto. E como eu dizia no início, é isso que não é possível copiar. José, no caso da Viarco, que atravessou momentos históricos, como todas as marcas que aqui estão, de resto, atravessou guerras, atravessou uma ditadura, atravessou a entrada de multinacionais concorrentes no mercado e hoje tem um museu, ela própria, as instalações da fábrica são um museu. Como é que vocês utilizam todos estes anos e a idade da marca para vender lápis? Vendem mais do que lápis, vendem a história, não é? Existe uma circunstância que é esta. Nós temos que aprender a trabalhar com aquilo que é a realidade. Nós, quando andamos a estudar, aprendemos toda uma série de procedimentos, uma série de regras, fazemos planos de marketing e não sei o que mais. E a realidade é uma coisa completamente diferente. E aquilo que nós temos que aprender, efetivamente, a reconhecer é o valor intrínseco de cada coisa. Por exemplo, uma comparação muito rápida. Imaginemos esta questão. Eu posso olhar para o parque de máquinas de Viarco como máquinas velhas, mas eu, a partir do momento que eu olho para elas e eu acho que elas são tão velhas, tão velhas, tão velhas, e lhes começamos a chamar arqueologia industrial, ou seja, ganha outro valor. Ou seja, e aquilo que nós temos vindo a fazer na Viarco é precisamente isso, é reconhecer que muitos daqueles hipotéticos ou potenciais problemas que são dados na escola como limitações, muitas vezes não são mais do que oportunidades. E isto porquê? Porque existe toda uma franja de pessoas, eu podia lhe chamar consumidores ou não, de pessoas que, de certa forma, também ficam fartos de chegar a Milão e verem a mesma coisa que encontram em Nova Iorque, que encontram em Paris, que encontram em Londres, que encontram no mundo todo, ou seja, e é tudo muito igual.
E quando nós temos características distintivas de uma história, de equipamentos, de outra coisa qualquer, ou seja, permite-nos efetivamente contar uma história. O consumidor não quer ser, ou se calhar, não sei se quer, se não quer, mas estou eu aqui a pensar, se calhar já não quer levar com um produto que lhe é imposto por via da publicidade. Ou seja, ele quer partir à descoberta, ele quer ter novas sensações, ele quer conhecer produtos autênticos, pessoas genuínas, projetos que efetivamente são diferenciadores e que têm o seu direito à existência, apesar de todos os outros serem maiores. Falava de mercados internacionais. Li que vocês houve uma televisão sul-coreana que fez uma reportagem sobre vocês, a propósito de marcas com mais de 100 anos. Como é que a vossa história também vos ajudou a projetarem-se no mercado internacional? A história faz parte de todo um embrulho que leva ao produto. Isto é, eu não vejo muito aquilo que nós estamos a fazer como produtos para vender, ou seja, entra madeira, salseja e sai em lápis, ou seja, não, há toda uma questão humana de trabalho, que isto é outro dos valores que nós perdemos, que é o valor do trabalho. O mexer, o cheirar, o intervir, o modificar, que efetivamente acrescenta valor. E é um bocado aquela coisa, se nós aqui no nosso mercado andamos em guerras absolutamente diabólicas para ver quem é que faz mais barato, ou seja, levando efetivamente ao empobrecimento de quem faz, não é? Lá fora existem mercados que efetivamente valorizam, que querem, que procuram efetivamente estas características de autenticidade, não estando numa lógica de baixar preços, ou seja, efetivamente permitir o desenvolvimento de uma atividade normal, em que as pessoas que trabalham também têm direito efetivamente a receber e a ganhar dinheiro. Miguel, este mercado, o mercado em que a Ramires tem atividade, é um mercado que também vive agora muito com o preço, não é? Vocês têm uma competição muito pelo preço. E são uma empresa que desde sempre se ocupou a inovar. Vocês tiveram uma das primeiras fábricas de latas do mundo, foram das primeiras empresas, se não a primeira, a usar a abertura fácil. É possível continuar a inovar neste mercado em que o preço é tão importante? É possível continuar a inovar. A Ramires digamos, é um projeto de longevidade apoiado, digamos, na visão, na perseverança, na inovação e numa união familiar. E essa união familiar agrega tudo o que está atrás, a inovação, a perseverança e a visão, que ao longo dos tempos, em cada um dos seus líderes, foi estando sempre presente. Portanto, logo na sua gênese, quando em 1853 Sebastião Ramírez funda a empresa, passado uns 3, 5, 8 anos, inicia um processo de conservação através da esterilização. Portanto, um processo iniciado por Appert em 1809 e só mais tarde, em 1865, digamos, cientificamente provado por Pasteur. Foi uma das primeiras empresas no mundo a adotar este método de esterilização e a primeira em Portugal, sendo a primeira empresa portuguesa de conservas de peixe a usar o método da esterilização. Daí advém, pouco mais tarde, mesmo o uso do autoclave, logo em termos do próprio processo de esterilização, em que ultrapassava um conjunto de problemas que havia com a esterilização normal, em banho-maria e etc. Posteriormente temos o Manuel Garcia Ramírez, em que compra o primeiro barco sardinheiro a vapor, tem uma postura fantástica relativamente à criação de marca e à internacionalização, portanto, uma verdadeira internacionalização, em que começa a abordar os mercados com marca própria adaptada aos mercados em questão. Temos como exemplo uma marca que é nossa ainda hoje, desde 1906, a marca Cocaine, que é o nosso topo de gama, em que Cocaine significa Le Pays de Cocaine, o país do imaginário, da alegria, da fantasia, que diz muito aos belgas e também, digamos, aos países Benelux, e dá-se o início de uma primeira internacionalização com uma marca própria adaptada ao mercado. Nessa altura, estamos em momentos da Primeira Grande Guerra Mundial,
entram no mercado um conjunto de novos fabricantes e em que o único objetivo era vender ou a preços baixos ou então até colocar os produtos de melhor qualidade sem sequer a designação Portugal. Portanto, esse problema do preço e da competição pelo preço surge já nessa altura? Surge já nessa altura e eu venho a este início da empresa exatamente para lhe sustentar o que é a criação de uma marca, que foi feita ao longo de 162 anos. Portanto, é logo a partir daqui uma preocupação, em primeiro lugar, de estarmos adaptados aos mercados, de produzir com qualidade, mas sempre sustentando a nossa marca própria e a marca do nosso país, que era Portugal. Dão-se um conjunto de vicissitudes ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Abrimos novas fábricas, ainda pela mão de Manuel Garcia Ramírez, e depois passamos de seguida para Emílio Garcia Ramírez, que já vem usufruir de uma visão do pai de rumar a norte, porque a matéria-prima começa a escassear no sul do país e o Manuel Garcia Ramírez tem a visão de que tinha que rumar a norte porque era onde se encontravam grandes cursos de matéria-prima, havia uma grande facilidade de encontrar e abre uma pequena fábrica em Matosinhos, julgo que nos anos 20, anos 30, 1928, por aí. Mas é depois Emílio Ramírez que, perante já esta evidência de que Matosinhos era um centro fundamental para abastecimento de matéria-prima, que abre uma grande empresa, que hoje em dia é a sede da companhia, em Matosinhos, em 1945. E o facto de ser uma empresa familiar ajudou-vos a ultrapassar os obstáculos e as dificuldades que se atravessaram ao longo de todos estes anos, ou dificultou esse percurso? No caso da Ramírez, eu julgo que facilitou, por isso é que pego nestes 4 elementos: visão, perseverança, inovação e união familiar. Sem esta união familiar também não tinha havido o resto. Em primeiro lugar, porque há uma passagem de testemunho quase de pais para filhos. Em segundo, porque ao longo da sua história, a Ramírez, a determinada altura, foi fracionada. Quando da morte do fundador, as fábricas, já existiam 4 fábricas em que são repartidas pelos 2 filhos, Manuel e Frederico. O que é que acontece? Apesar da repartição das fábricas, de terem administrações diferentes e cada um ter a sua propriedade, portanto havia capital diferente, mas as 4 continuavam a funcionar como uma só. Dividiram marcas também, mas continua a haver uma harmonia e uma paz e um trabalho conjunto durante esse período. O rumo ao norte, digamos, do ramo de Manuel Garcia Ramírez, vem ditar, digamos, a continuidade da empresa, porque os que ficaram a sul, que ficaram com Olhão e com Setúbal, fruto da escassez de matéria-prima, acabaram por esmorecer o negócio e por fechar. E o ramo de Manuel Garcia Ramírez, seguido de Emílio Ramírez, mantém-se com Vila Real de Santo António no Atum e com Matosinhos, fundamentalmente na Sardinha. Portanto, essa união manteve sempre, ajudou à longevidade da empresa. Eu só lhe queria referir aqui a inovação. Portanto, numa primeira fase de Sebastião Ramírez temos a esterilização, o uso do autoclave. Numa segunda fase, Manuel Garcia Ramírez com o primeiro barco a vapor sardinheiro que lhe dava uma garantia de matéria-prima brutal. A aposta numa marca própria e uma verdadeira internacionalização. E depois continuaria, mas vou-lhe passar a palavra, acho que teremos tempo mais tarde, vem Emílio Garcia Ramírez com um conjunto de outras inovações e, no final, e hoje em dia, o Sr. Manuel Ramírez, que também tem um papel fundamental para a existência da fábrica como hoje, mas podemos mais daqui a pouco tocar no assunto, para não monopolizar a conversa. Maria do Rosário, assim perguntava-lhe, sei que a Topázio faz uma síntese muito interessante entre o trabalho dos artesãos e a modernidade do design. Essa síntese entre o passado e o presente é um dos segredos da longevidade da marca? É talvez a coisa mais difícil de fazer na Topázio, é exatamente essa conjugação de como é que nós transformamos uma marca centenária que passou 3 séculos, que sempre esteve na mesma família e que é conhecida por um estilo barroco, que é o que era chamado na Europa o Oporto Style, que no fundo é o estilo joanino, mas que era de tal modo ligado à Topázio que ficou conhecido como Oporto Style.
como é que nós passamos, como é que levamos esta marca para pessoas que têm um gosto completamente diferente. Como é que nós conseguimos modernizar sem tirar a alma à marca? E esse é o nosso desafio todos os dias. É talvez a coisa mais difícil de fazer. Como é que o fazem? Pois, o trabalho da Topázio assenta sobretudo no trabalho dos artesãos. Portanto, a Topázio é uma manufatura ainda por cima num segmento complicado que é o segmento do luxo. Os nossos produtos são caros, nunca competimos pelo preço. O preço não pode ser o nosso fator competitivo, até porque temos as outras marcas internacionais que conseguem, com produções em série, eventualmente competir connosco nessa área e, portanto, nós colocamos sempre no segmento da exclusividade, do único, daquilo que é diferente dos outros. E sempre assente numa qualidade irrepreensível. Tem sido, de resto, essa qualidade que nos tem permitido afirmarmos como fornecedores de em algumas situações onde estão marcas que a nível internacional têm muito mais poder do que a Topázio. E foram alargando também o portfólio? Temos alargado o portfólio e a nossa preocupação tem sido o não perder esta característica distintiva do estilo da Topázio. Quando você olha para este trabalhado que nós pomos nas nossas peças, as outras marcas não o têm e quando o têm com técnicas de produção que não dão o mesmo tipo de qualidade que a nossa. E, portanto, o nosso desafio é, as pessoas chegam a uma loja da Topázio e dizem mas isto é tudo o que havia em casa das minhas avós. E é tudo o que havia em casa das avós, porque é isso que nos faz ser diferentes. Mas depois temos o outro lado, que é, mas temos que ter a oferta adequada aos tempos atuais. Isso sempre foi feito pela Topázio, foi feito a nível de materiais. Períodos de crise faz-se banho de prata, períodos de mais abundância faz-se prata, a mistura com cristais, a mistura com madeiras. Quando a crise aperta, o cristal passa a ser vidro. Portanto, esta combinação dos materiais tem sido um caminho de adaptação. E o outro caminho tem sido o que nós chamamos a reinvenção da prata, que é assim um nome um bocadinho pomposo, mas que é no fundo dizer às pessoas que usem as coisas, que não mantenham as pratas nos armários, que as tirem cá para fora e que as usem para coisas diferentes, porque um copo pode servir para pôr lápis, uma jarra pode servir para transportar, para pôr flores, mas também para levar água à mesa, uma salva pode servir para pôr as chaves na entrada. Isso lá está para se adaptarem à mudança dos hábitos. Exatamente. E depois temos uma terceira via, que é a via do incorporar modernidade nas próprias peças, e isso temos estado a fazer e, portanto, temos desenvolvido uma série de linhas com características já muito mais sleek, muito mais limpas, muito mais ao acordo do gosto atual, sempre mantendo um elemento de ligação ao passado, na qualidade, no punção, num elemento mais ou menos barroco que aparece lá num sítio inesperado. Portanto, é isso que, de certa forma, cria aqui um elo entre todas estas marcas, que são marcas de segmentos e com atividades tão distintas. É que projetam o futuro sem nunca esquecerem o que é que há no passado. É assim, não é, Elisa? Sem dúvida, sem dúvida. Acontece também assim na Luso, que é uma marca, por exemplo, que se confunde até com a história do país e com a identidade do país. Exatamente, e toda a nossa inovação, e nós há cerca de 3 anos tivemos que repensar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a empresa estava a viver momentos difíceis e tivemos que repensar como é que nos íamos projetar no mercado e, de facto, na altura nós tivemos que pensar de como é que íamos inovar e toda a nossa inovação assenta exatamente no nosso recurso natural, que é a água de Luso. Portanto, nós temos, neste momento, lançámos, entretanto, Ice Teas, lançámos sumos, onde a base é sempre água. Portanto, não nos faz sentido lançar uma coisa que não tenha a ver, obviamente, com a nossa água de Luso. E obviamente, nós temos, como estávamos a dizer, os tempos vão mudando, os tempos vão evoluindo. Portanto, hoje em dia, o consumidor está muito mais consciente daquilo que consome. O consumidor de hoje em dia é mais conhecedor, já não satisfaz. Ele percebe aquilo que lê, ele vai a uma lista de ingredientes e sabe aquilo que está a ler. E, portanto, o que nós sempre tivemos uma grande preocupação, porque Luso começou, aliás, ainda temos, começou por ser uma água termal. No início, a água era apenas consumida no local.
Portanto, nós sempre tivemos associados a uma fonte de saúde e de bem-estar e, portanto, todas as nossas inovações estão sempre associadas à nossa água, tem que estar sempre associado a algo saudável, mas que ao mesmo tempo nos traga sabor, porque os consumidores de hoje em dia também não são completamente obcecados com a saúde. Ninguém aguenta... E reagem bem a essa alteração à luz? Nós estamos, de facto, habituados a pensar na luz como água. Como uma água lisa. Nunca E houve ainda, nenhuma sim, situação em que tivessem que recuar num produto que se calhar foi arrojado demais para o consumidor luso? Nós até agora as coisas têm-nos corrido bem. Agora, não vou dizer que todos os produtos que lançámos, tudo o que inovámos ainda está no mercado, claro que não. Mas eu acho que depois, não sei, ao fim e ao cabo, a inovação é isso mesmo, não é? O que é válido hoje não é necessariamente válido amanhã. O que faz sentido para o consumidor hoje pode não ser necessariamente válido amanhã, porque as necessidades dos consumidores evoluem, o nosso ambiente evolui. Aliás, eu acho que um bom exemplo são os telemóveis. Toda a gente se lembra aqui, penso eu, os primeiros telemóveis eram os tijolos que não se aguentava. Para mim, pelo menos, é impensável voltar a utilizar o tijolo do meu primeiro telemóvel. Portanto, as coisas evoluem. Nem tudo o que lançámos está no mercado, não. Mas as coisas vão se adaptando. E o que nós garantimos é que, neste momento, o que nós oferecemos aos consumidores são sempre produtos cuja base é a nossa água mineral natural de Luso. Produtos como os Ice Teas, que as pessoas nunca pensam, mas não sei se vocês sabem, cerca de 90% do Ice Tea é água. E que água é, ninguém sabe. Pelo menos no nosso caso, sabem que a água é água de Luso, é uma água com qualidade. E é uma marca de confiança. Portanto, a nossa inovação é assim. Os consumidores, perguntávamos, sim, os consumidores têm reagido muito bem, até porque neste momento 25% da nossa faturação já vem da inovação. Foi um passo muito importante, significa que os consumidores aceitam. E também há uma preocupação que nós temos, como eu dizia há bocado, nós temos um processo de inovação muito completo e muito rigoroso e, portanto, nós sempre que lançamos uma coisa para o mercado, nós vamos ver se a marca tem essa elasticidade. Ou seja, nós ao entrarmos numa nova categoria, por exemplo, dos Ice Teas, nós validámos muito bem se a marca Luso tinha elasticidade de conseguir alargar para os Ice Teas, porque se não o tivesse nós nunca o poderíamos fazer. E fazemos isso com tudo o que lançamos. E claro que só depois do consumidor validar é que nós damos esse passo em frente e avançamos e lançamos. Ok. Fazemos aqui uma pequena pausa, voltamos já de seguida. Até já.